Imagina ter apenas 21 anos. Estás num dos maiores clubes do mundo. Vestes a camisola do Chelsea. Trabalhas diariamente com um treinador considerado um gênio do futebol moderno. Acreditas que finalmente chegaste ao topo. E então, de repente, ouves palavras que parecem destruir todos os teus sonhos. Não és suficientemente bom para jogar aqui. Há frases que ficam gravadas para sempre. Há momentos que mudam completamente o destino de uma pessoa. Para muitos, aquela teria sido a derrota definitiva. Para Kevin De Bruyne, foi apenas o início de uma das maiores histórias de superação que o futebol alguma vez viu. Hoje, quando ouvimos o nome de Kevin De Bruyne, pensamos imediatamente em passes impossíveis, assistências mágicas, inteligência fora do comum e uma visão de jogo que parece desafiar qualquer lógica. Para muitos adeptos, ele é simplesmente o melhor médio criativo da sua geração. Mas por trás desse gênio existe um homem que foi rejeitado, criticado, ignorado e colocado constantemente em dúvida. E talvez seja exatamente isso que tornou a sua história tão especial. Kevin nasceu em Drongen, uma pequena localidade da Bélgica, longe dos grandes centros do futebol europeu. Era uma criança extremamente tímida. Enquanto muitos miúdos faziam barulho, corriam pelas ruas e procuravam chamar a atenção, Kevin preferia o silêncio. Passava horas com uma bola nos pés, imaginando jogadas que só existiam na sua cabeça. Existe uma história curiosa da sua infância que parece quase uma metáfora do jogador em que se tornaria. Em casa, os pais proibiam-no de jogar com o pé direito no jardim porque acabava sempre por partir vasos de flores. A solução foi simples. Começou a usar cada vez mais o pé esquerdo. Sem perceber, transformou uma pequena proibição numa das maiores armas da sua carreira. Anos mais tarde, seria capaz de fazer passes e remates perfeitos com qualquer um dos pés. Ainda adolescente, tomou uma decisão que poucos jovens conseguiriam enfrentar. Deixou a casa dos pais para entrar na academia do Gen, atravessando praticamente o país inteiro. Era um rapaz reservado, longe da família, obrigado a crescer antes do tempo. Durante algum tempo viveu com uma família de acolhimento integrada no programa do clube. Fazia tudo o que lhe pediam. Estudava, treinava, descansava e evitava qualquer problema. Mas um dia aconteceu algo que o marcou profundamente. Durante as férias de verão regressou à casa dos pais cheio de entusiasmo. Porém, encontrou a mãe em lágrimas. A família de acolhimento tinha telefonado ao clube e aos seus pais para dizer que não queria voltar a recebê-lo. O motivo não era mau comportamento. Não era falta de educação. Não era indisciplina. Diziam apenas que Kevin era demasiado calado, demasiado reservado e difícil de compreender. Imagina ouvir isto aos 15 anos. Ser rejeitado não pelaquilo que fazes, mas pela pessoa que és. Qualquer outro adolescente poderia ter perdido completamente a confiança. Kevin fez exatamente o contrário. Guardou aquela dor dentro de si e transformou-a numa motivação silenciosa. Nunca respondeu com palavras. Respondeu com futebol. Pouco tempo depois entrou num jogo da equipa jovem do Gen vindo do banco de suplentes. O que aconteceu parece saído de um filme. Marcou 5 golos numa única partida. 5. Era como se toda a frustração acumulada tivesse encontrado finalmente uma forma de sair. O talento tornou-se impossível de ignorar. Aos 17 anos já fazia parte da equipa principal. Na época de 2010-2011 começou verdadeiramente a chamar a atenção de toda a Bélgica. Não demorou muito até os adeptos perceberem que estavam perante um jogador diferente. Não era apenas a técnica. Não era apenas a qualidade do passe. Era a facilidade com que via espaços invisíveis para qualquer outra pessoa. Enquanto os restantes jogadores procuravam soluções óbvias, Kevin encontrava caminhos que pareciam não existir. Num jogo decisivo frente ao Clube Bruges realizou uma das exibições mais impressionantes da sua juventude. Marcou 3 golos completamente diferentes entre si. Um remate de longe, uma finalização fria dentro da área e uma jogada individual brilhante. Era impossível catalogá-lo. Parecia conseguir fazer tudo. Na luta pelo campeonato, voltou a aparecer quando a pressão era máxima.
Um passe perfeito decidiu praticamente o título para o Gen. No final da época levantava o troféu de campeão belga. O rapaz tímido, rejeitado e muitas vezes incompreendido tornava-se o novo símbolo do clube. Os grandes clubes europeus começaram imediatamente a observá-lo. O Chelsea venceu a corrida e investiu uma quantia muito elevada para a realidade do futebol belga. Para Kevin, era a concretização de um sonho. A Premier League representava o palco máximo. Jogar em Stamford Bridge significava entrar definitivamente na elite. Mas nem sempre os sonhos começam da forma que imaginamos. O Chelsea decidiu emprestá-lo ao Werder Bremen para ganhar experiência. Foi precisamente na Alemanha que o mundo começou a descobrir quem era realmente Kevin De Bruyne. Marcou golos, ofereceu assistências e assumiu-se como um dos jogadores mais criativos da Bundesliga. As suas exibições impressionaram até Jürgen Klopp, que teria manifestado interesse em levá-lo para o Borussia Dortmund. Parecia o passo perfeito para continuar a crescer. Só que surgiu uma mensagem inesperada. José Mourinho queria que Kevin regressasse ao Chelsea. O treinador acreditava que finalmente chegará a hora de integrar o plantel principal. Kevin voltou a Londres cheio de esperança. Na estreia fez uma assistência e foi considerado um dos melhores jogadores em campo. Parecia o início de uma nova etapa. Mas rapidamente tudo mudou. Os jogos desapareceram. As oportunidades também. Semana após semana via os colegas entrarem em campo enquanto permanecia no banco. As conferências de imprensa tornavam-se dolorosas. Mourinho sugeria que Kevin não treinava suficientemente bem ou que precisava de mostrar mais. Quem conhecia De Bruyne sabia que isso dificilmente correspondia à realidade. Sempre foi um dos jogadores mais dedicados e profissionais da sua geração. O problema nunca foi falta de trabalho. Era simplesmente um futebolista que preferia deixar o campo falar por si. Então aconteceu a conversa que mudaria tudo. Segundo o próprio Kevin, Mourinho colocou estatísticas em cima da mesa para comparar o seu rendimento com outros jogadores do plantel. Kevin respondeu com uma calma desarmante. Explicou que estava a ser comparado com colegas que tinham disputado 20 jogos enquanto ele mal tinha tido 3 oportunidades. Era uma resposta lógica. Mas também era uma resposta frontal. Pouco tempo depois, o Chelsea decidiu vendê-lo. Muitos consideraram aquele momento como um fracasso. Parecia que mais um talento não tinha conseguido afirmar-se num gigante europeu. Kevin, porém, via a situação de outra forma. Queria apenas provar que tinham cometido um enorme erro. No Wolfsburgo encontrou exatamente aquilo de que precisava. Confiança. Liberdade. Continuidade. E o resultado foi absolutamente extraordinário. Realizou uma das melhores épocas da história recente da Bundesliga. Marcou golos decisivos, distribuiu assistências em série e conduziu o Wolfsburgo a vitórias memoráveis. O momento que mais impressionou aconteceu diante do poderoso Bayern de Munique de Pep Guardiola. O Wolfsburgo venceu por 4-1 e Kevin foi simplesmente imparável. Toda a Europa começou finalmente a abrir os olhos. Como era possível aquele jogador ter sido dispensado pelo Chelsea? As capas dos jornais repetiam exatamente a mesma pergunta. Kevin já não precisava de responder. Os números falavam por ele. Foi eleito o melhor jogador da Alemanha e tornou-se um dos futebolistas mais cobiçados do planeta. Foi então que surgiu o Manchester City. O valor da transferência gerou críticas. Muitos especialistas diziam que era demasiado dinheiro. Alguns afirmavam que nunca justificaria aquele investimento. Kevin ouviu tudo. E ignorou tudo. No primeiro ano mostrou qualidade suficiente para justificar a aposta. Mas foi com a chegada de Pep Guardiola que a sua carreira atingiu um nível completamente diferente. Pep não queria apenas um médio. Queria um maestro. Deu-lhe liberdade para pensar, criar e controlar o ritmo do jogo. A ligação entre treinador e jogador tornou-se perfeita. Kevin começou a fazer passes que pareciam desafiar as leis da física. Havia bolas que atravessavam 5 ou 6 adversários até encontrarem exatamente o pé de um companheiro.
Os comentadores ficavam sem palavras. Os adeptos levantavam-se das cadeiras antes mesmo da bola chegar ao destino. Era arte. Mas também era trabalho. Porque ninguém vê aqueles espaços por acaso. Enquanto muitos jogadores treinam o remate ou a velocidade, Kevin treinava constantemente a leitura do jogo. Observava tudo. A posição dos colegas. O movimento dos adversários. Os metros livres. O tempo certo para acelerar. Foi assim que se transformou num dos maiores especialistas em assistências da história da Premier League. Quando Erling Haaland chegou ao Manchester City, a parceria nasceu quase instantaneamente. Pareciam